Fala, professor, não tem que avisar nada, é dever, é seu dever isso aí. Eu sei, é verdade mesmo. Tá bom, vamos lá. Boa noite a todos e a todas mais uma vez aí. Semana passada, pessoal, dia 15 vão regularizar, isso mesmo, Cristiane. Semana passada, a gente fez uma introdução, né? Fez uma introdução na questão da teoria dos recursos. Na verdade, a gente fez uma abordagem, um resumo do que foi, do que trabalhamos no processo penal 1, processo penal 2. Estamos no processo penal 3, se você ainda não se situou na nossa matéria. Beleza? Ok? Teoria geral dos recursos, pessoal. Muita atenção a essa matéria. Já falei aqui da importância dessa matéria. Tudo que você for trabalhar, inclusive nessas matérias aí de processo civil, você vai ter que ter noção de teoria geral do processo, você vai ter que ter noção do RESP, do REST. O que é o RESP? É o recurso especial, o recurso extraordinário, tá bom? Então, muita atenção a essa matéria aí. Só vou pedir aqui pro pessoal desativar aí o áudio, pessoal, só quando for falar alguma coisa mesmo, tá? Para não ter nenhuma interferência e prejudicar a turma aí, beleza? Tá bom? Então, pessoal, introdução à parte recursal. Eu deixei um artigo do professor Paulo Queiroz lá no AVA, tá bom? Não sei se vocês tiveram acesso. Vai servir tanto para essa aula como para a aula que vem, beleza? Essa aula e a aula que vem a gente vai trabalhar basicamente aí na teoria geral dos recursos, tá bom? Teoria geral dos recursos. Então, esse artigo que eu passei para você do professor Paulo Queiroz, professor da UNB, Procurador da República, ele faz uma abordagem, um resumo aí do que a gente vai trabalhar. E também tem um roteiro que eu passei para vocês aí, beleza? Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto da sistemática, colocar no quadro, com um tempo, eu explico, a pessoa presta atenção em mim, e depois eu vou lá e sintetizo aquele pensamento no quadro. Porém, como aqui não é possível, a gente vai tocando o barco assim, ok? Beleza? Se estiver muito rápido, pede para eu dar uma desacelerada aí, tranquilo, vai me interrompendo. Dúvidas, manda aí no WhatsApp, que eu estou com ele aberto aqui na minha frente, ou também chama o áudio aí. Assim, pessoal, Igor, professor, é o Igor aqui, tenho dúvida. Professor, é a Letícia aqui, tenho dúvida. Professor, é o William, tenho dúvida. Beleza? Tá bom? Aqui eu estou vendo alguns na minha tela aqui. Beleza. Tá, joia. Ninguém tá com a câmera aberta aí, né, pessoal? Só as iniciais. Mas daqui um tempo vou começar a exigir a câmera aberta, viu? Ah, tá. O Israel perguntou para mim a questão das chamadas. Pessoal, não vai ser toda aula que eu vou fazer chamada, não, tá bom? Porque às vezes essa questão da conexão aí, ela acaba num dia ela está ruim numa cidade, o aluno não consegue participar, mas a aula vai estar gravada no AVA, esse aluno posteriormente pode assistir a aula no AVA. Então, eu não vou adotar como regra essa questão de fazer chamada, bom? Mas pode ser que um belo dia eu pegue lá a lista de chamada que eu tenho aqui e faço, fulano tá aí, ciclano não tá bom? Mas a regra é que a gente não vai ter a chamada, beleza? Tá aqui, que nem eu falei a aula passada. Cada um sabe, todo mundo já é bem crescidinho aí, né? Beleza? Então, vamos lá. Parte recursal, teoria geral dos recursos, pessoal. Para que serve recurso, gente? Para quê? Por que eu recorro de alguma coisa? Alguém me dá uma dica aí, alguém interage comigo aí. Para que serve recurso, pessoal? Alguém aí? Gabriel? Cadê o Gabriel? Camila? É uma tentativa de modificar determinada decisão que foi prolatada, né? Certo. Tentativa de modificar determinada decisão que foi prolatada. Isso aí, é um dos objetivos do recurso, beleza. O Mara já falou. E o que mais ali? É uma reanálise, né, professor, dos fatos aí por um órgão de segunda instância. Reanálise dos fatos por um órgão de segunda instância, beleza. Mais alguém? É o William, né, que falou agora, William? Foi sim, professor, foi sim. O William, que inclusive gosta do Romance no Deserto. Curtiu, né, William? A música anterior aí. Top. Mais alguém, pessoal? Falaram aí, reanálise, possibilidade de discussão daquela matéria. Isso aí são alguns objetivos, finalidades que nem vocês muito bem falaram aí. Mas a questão da possibilidade de ter um recurso, essa possibilidade está diretamente ligada à própria falibilidade humana, ao próprio ser humano, ao próprio erro humano. Somos suscetíveis a erros, pessoal?
Muitos, né? Somos seres humanos, não somos uma máquina. Então, por esse fato do ser humano em si ser suscetível a um erro, eu preciso ter alguma forma de controlar aquela decisão daquele juiz ou daquela juíza que naquele dia, por um motivo ou outro, acabou errando, valorou a prova de forma errada, tá bom? Deu credibilidade exacerbada, por exemplo, a palavra da vítima, mesmo que essa palavra da vítima estava totalmente em contradição com todo o acervo probatório, com câmeras, com testemunhas, mas deu uma... Deixa eu só desativar aqui da turma toda. Atrativo. Aí, beleza. Tinha umas câmeras ligadas aí. Estão me ouvindo, né? Ok? Então, surge da própria falibilidade humana. O ser humano, o sistema legislativo, o sistema penal, o Estado reconhece que o ser humano é falho e eu preciso controlar a decisão desse juiz, dessa juíza. Imagina a seguinte situação. Sabemos que há vários tipos de falhas, sabemos que a pessoa pode errar, pode dar uma decisão por N motivos. Há um estudo do professor Alexandre Moraes da Rosa, inclusive naquele podcast que eu já mandei para vocês no grupo, lá do Criminal Player, ele fez um estudo no livro dele, Teoria dos Jogos no Processo Penal, ele tem um livro muito bacana, Teoria dos Jogos no Processo Penal. Ele relata lá no livro que os juízes, por exemplo, vai fazer a audiência no período matutino, quando está chegando perto do almoço, a tendência é que os juízes profiram decisões mais fáceis, tá bom? Então ele olha para o processo ali, certo? Ele olha para o processo, ele vê o que é mais fácil para ele decidir, ele acaba decidindo, tá bom? Então imagina às vezes um processo complexo, tudo, mas o mais fácil naquele processo é condenar a pessoa, porque eu tenho a inicial do MP, tá bom? Eu tenho uma testemunha que falou que viu a pessoa passando no local do crime com as mesmas características, tá bom? Eu dou credibilidade àquilo, é mais fácil para mim, eu estou perto do almoço, eu tenho que ir almoçar, porque eu tenho um compromisso 1h e já vai ser 11h30. Olha a situação. Isso não é invenção da minha cabeça. Bom, o professor Alexandre Moraes da Rosa, ele traz esse estudo que, quanto mais próximo do almoço, os juízes têm a tendência de proferir decisões mais rápidas, decisões mais fáceis. Então, não faz toda aquela análise. Imagina se, numa situação dessa, se eu não pudesse recorrer dessa decisão. Então, considerando que o homem, por si só, o homem, quando eu falo ser humano, ele é falho por natureza, ele é suscetível a cometer erros, por isso que eu preciso dessa possibilidade de revisar aquela decisão. E além do mais, além dessa falibilidade humana, eu também tenho a própria questão da inconformidade, né? Eu tenho a própria questão da inconformidade. Nós, em determinadas situações, somos inconformados, né? Fala que o estudante de direito, então, é inconformado por natureza. Olha uma situação daquela, fica indignado com aquilo, tá bom? E você, na sua vida profissional, você também vai ficar indignado com várias situações, tá bom? Mesma coisa, você também, réu, vai se sentir indignado com uma determinada sentença condenatória. Tudo bem, eu posso até ter responsabilidade penal, mas a quantidade de provas que tem, ela não é suficiente, entendeu? Não é suficiente. Então, eu tenho que levar essa discussão para um grau superior, para que um colégio, eu falo um juízo colegiado, composto de várias pessoas, tá bom? Normalmente são desembargadores, são pessoas que têm uma trajetória maior na magistratura ou veio do 5º Constitucional. Sabe o que é o 5º Constitucional, pessoal? Alguém sabe o que é 5º Constitucional? Que é a composição dos tribunais? Sim ou não? Sim. Sim, né? Beleza? É a indicação. Isso. Não precisa de concurso. 1/5 dos tribunais, este 1/5 é composto por membros do Ministério Público, tá bom? E membros da advocacia. Peço, só para desligar o microfone aí, pessoal, fazendo favor, senão tem que ficar toda hora ativando o mudo de todos aqui. Então, 1/5 dos tribunais é composto por membros do Ministério Público e por membros da advocacia, beleza? São pessoas indicadas pelo respectivo órgão, certo? E acabam passando é um crivo bem, é uma análise, melhor dizendo,
bem apurada. Não é só, é advogado, vai lá e vai entrar como desembargador. Não, você tem que passar primeiro. Por exemplo, agora abriu vagas para novos desembargadores. E dessas vagas, 2 são do quinto constitucional. Uma do Ministério Público e uma da advocacia. Então, iniciou-se agora um processo para indicação de um advogado para virar desembargador, certo? Primeiro, ele tem que passar perante o conselho da OAB, são 6 nomes. Aí, desses 6 nomes, esses 6 nomes vão para o Tribunal de Justiça. Então, as pessoas que já são desembargadoras, eles vão analisar esses 6 nomes. Desses 6 nomes, eles vão cortar 3, certo? Desses 3 nomes da advocacia, esses nomes vão para o governador do estado, para o governador do estado escolher um nome, entendeu? Então, assim, quinto constitucional, vocês vão ouvir falar, o tal do quinto constitucional é isso, 1/5 dos tribunais composto por membros do MP e membros da advocacia, beleza? Então, em regra, os tribunais são pessoas com uma experiência de vida maior, com uma sabedoria maior, tá bom? E também tem que ter um notável saber jurídico, beleza? Então, basicamente isso. É a questão da falibilidade humana. Nós somos falhos por natureza, nós seres humanos, e também a própria inconformidade das decisões. Eu não posso ficar conformado tão somente com uma decisão que me condenou. Eu também, promotor, não posso ficar conformado com uma decisão que absolveu o réu em uma determinada situação, que para mim ali era bem claro. Tá bom, eu, promotor, estou convicto que a pessoa tem responsabilidade penal, que aquela pessoa merece uma condenação. Só que veio o juiz de primeira instância, absolveu. Eu recorro para o tribunal e o tribunal me fala, não, promotor, você está errado, tá bom? A absolvição, a sentença que absolveu esse réu, ela deve ser mantida. Tudo bem? Você pode perceber que nisso aí, eu, promotor de justiça, vou me conformando mais. Ora, se um juiz falou que eu não tenho razão, agora vem o tribunal falando que eu não tenho razão. O tribunal composto por vários desembargadores, beleza? Então faz parte da própria inconformidade das pessoas, beleza? E o recurso em si é o próprio desdobramento do direito de defesa, tá? Lembra que eu tenho na Constituição o princípio do devido processo legal e as consequências do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, o recurso, a fase recursal, a possibilidade de eu apresentar um recurso seria um desdobramento da ampla defesa. Ora, se eu posso me defender de todas as formas, com todos os meios disponíveis no ordenamento jurídico, nada mais justo também do que proporcionar um recurso para que eu réu, inconformado com uma sentença condenatória, possa recorrer para um tribunal superior, tá bom? Que aqui a gente vai chamar de juízo ad quem, beleza? Vou mandar aqui, ó. Juízo ad quem é o tribunal superior e juízo a cor, tô mandando aí, ó. Então vocês vão ouvir falar muito sobre isso aqui, ó. Juízo ad quem e juízo a cor, tá bom? Juízo a cor é o juiz de primeira instância, beleza? Juízo ad quem é a segunda instância, são desembargadores, é o Tribunal de Justiça, beleza? Tá bom? Ok? Vamos lá então, pessoal. Algumas características antes da gente entrar, alguma observação que você pode perceber que no nome da sua matéria está lá, recursos e ações autônomas de impugnação. Qual que é a diferença? Ou quais são as diferenças de recurso para ações autônomas de impugnação? Recurso, vamos trazer um paralelo assim. Recurso normalmente tem um prazo, tá bom? Ação autônoma de impugnação não tem esse prazo. Então, eu sei que para eu poder apelar de uma sentença condenatória, eu tenho que apresentar essa apelação no prazo de 5 dias. Eu tenho que interpor essa apelação no prazo de 5 dias. Que depois, no dia da aula da apelação, a gente vai saber o que é interposição, apresentação das razões recursais, tá bom? Mas segura basicamente isso aí. Primeiro, eu tenho um prazo da apelação de 5 dias. Por exemplo, o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, eu não tenho prazo para o habeas corpus, ok? Normalmente, recurso
eu tenho previsões expressas que eu posso recorrer. Então, está lá na lei. Se eu pegar o artigo 581, eu tenho as hipóteses possíveis de apresentar o recurso em sentido estrito. Habeas corpus, eu não tenho isso. Mandado de segurança, que também é uma ação autônoma de impugnação, eu só tenho que a única previsão que é para proteger direito líquido e certo. Olha como é abrangente. Beleza? Ok? Então, além de não ter prazo, além de não ter essa questão da previsibilidade expressa, eu também tenho a questão de que, num recurso, eu não crio uma nova relação jurídica processual. Ora, se eu começo um processo penal, deixa eu ver quem está aqui. Cadê? Se eu começo um processo penal ali com o Ilmar, tá bom? O Ilmar é réu do processo, é réu em um processo, eu tenho o Ministério Público, a outra parte do processo, e o juiz é aqui distante das partes. Beleza? Se eu começo dessa forma e o Ilmar é condenado, que crime você quer cometer hoje, Ilmar? Fala aí. Fala aí, Ilmar. Para não pegar pesado contigo. 121? Beleza, então. Vamos lá. 121. Já começou com tudo já, hein, Ilmar? E se ele é condenado pelo 121, se o Ilmar é condenado pelo 121, quando eu vou recorrer daquela sentença, eu não crio uma nova relação jurídica processual. É aquele mesmo processo que vai ser analisado pelo Tribunal Superior, pelo juízo ad quem. Lembra o juiz ad quem? É o Tribunal Superior. Agora, diferente de uma ação autônoma de impugnação, eu tenho que criar uma nova relação jurídica, tá bom? Eu preciso de novas pessoas, porque até então não há nada. Quando eu vou impetrar um habeas corpus, em regra, eu tenho que criar uma nova relação jurídica. Por exemplo, eu vou impetrar um habeas corpus contra uma decisão do delegado, tá bom? Um delegado que, por exemplo, está mantendo custodiado, está mantendo preso o Ilmar por esse 121 de forma absolutamente legal, tá bom? Vamos pensar que o Ilmar foi e atirou aqui na Andressa. Pode ser você, Andressa, vítima do Ilmar aí, aqui na faculdade. O Ilmar nunca foi com a cara da Andressa, beleza? O Ilmar nunca foi com a cara da Andressa Beltrão, beleza? O Ilmar nunca foi com a sua cara, Andressa Beltrão. Chegou num belo dia na faculdade e ele deu um tiro em você. Presta atenção aí. O Ilmar deu um tiro na Andressa e o Ilmar ficou uns 4 dias desaparecido. Bom, 4 dias desaparecido. No 5º dia, o Ilmar foi e já fizeram o enterro da Andressa e tudo mais. No 5º dia, o Ilmar foi para a faculdade como se nada tivesse acontecido. Sentou no seu lugar bonitinho e chega a polícia, vamos pensar a Polícia Civil, por exemplo, e realiza a prisão do Ilmar e leva para a delegacia. Não tem mandado de prisão preventiva, tá bom? Sequer foi aberto inquérito policial, tá bom? Tem nada. Aí o delegado fala que aquilo ali é um flagrante. Esquece, não tem um flagrante não, tá bom? Falar em flagrante, pessoal, vamos ver aí, 24 horas, como que funciona essa questão das 24 horas? Ela é um requisito legal para a pessoa estar em flagrante? Vamos ver? Vamos ver? Alguém pode abrir o áudio aí? Vamos ver como vocês estão? E aí? Hã? Fala. Não é um requisito legal, não, professor. Nada a ver 24 horas. Não é um requisito legal? Eu posso, então, vocês estão falando aí que não é requisito legal. Tá bom? Então eu posso falar que no prazo de 15 horas do acontecimento do fato, eu posso ser preso e mesmo assim não ser considerado flagrante? Hã? Quer dizer, mesmo assim, ser considerado flagrante, né? Professor, 15 horas após a prisão, e essa minha prisão não ser considerada flagrante. Não ser. pode não ser, porque eles não estavam em perseguição, houve uma interrupção logo após o Isso. fato. Beltrão, isso aí, Diligências, né, Beltrão, tá bom? É a questão ali. Diligência. Se interrompeu, se parou a perseguição, eu não vou ter a situação de flagrante aí. Beleza? Ok? Tá bom? Eu tô saindo da ideia também de que eu não fui pego com nenhum objeto do crime, tá bom? O Ilmar não estava com vamos pensar que o Ilmar foi preso, foi abordado 15 horas depois, estava sem arma, sem nada, já tá com a roupa limpa, tudo certinho, beleza? Ok? Mandaram contato ali da
da Isadora Carol. Beleza? Isso, o Ari Lopes Júnior deixa bem claro. Tá bom? Beleza? O Leossônio, pessoal, o Leossônio mandou 2 livros lá muito bons também, tá bom? Do Nestor Távora, ele colocou Nestor Távora e o Renato Brasileiro. O Nestor Távora é mais pegada de concurso, foi o que eu falei para ele. E o Renato Brasileiro é uma doutrina mais profunda. Beleza? Então tá bom. Eu estou em dúvida, eu iria sugerir o Renato Brasileiro, mas você sabe que você quer concurso necessariamente, tá bom? É Nestor Távora, só que dependendo do concurso, o Renato Brasileiro é o mais indicado, beleza? E vamos ver, Felipe, que ele falou, pode ser logo após o crime, já não dá flagrante. Não, isso mesmo, Felipe, já não dá flagrante, beleza? Ok? Só que, normalmente, de praxe, deixa-se pelo menos passar as 24 horas, mesmo não tendo essa questão das 24 horas. Tá bom? Beleza? Então, vocês perceberam aí. Ah, tá. O Wilmar é preso em flagrante de forma indevida por esse delegado, tá bom? E eu vou impetrar um habeas corpus, perante o juiz de primeira instância, tá bom? Nesse habeas corpus que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma nova relação jurídica processual, beleza? Eu tenho que citar, eu tenho que colocar o impetrante, eu tenho que colocar o paciente, eu tenho que colocar a autoridade coatora, tá bom? Não havia anteriormente um processo. Por isso que uma das características da ação autônoma de impugnação é criar essa nova situação processual ou relação processual, depende da doutrina que você for adotar aí. Beleza, turma? Tá bom? Então, basicamente, o que eu falei para vocês aí, se você estiver anotando a diferença de recurso para ação autônoma. Recurso, há uma previsão expressa das possibilidades de apresentar um recurso, beleza? Em regra, e na ação autônoma de impugnação não tem essa previsão expressa. Em regra, o recurso tem prazo, beleza? O recurso sempre vai ter um prazo para apresentar, melhor dizendo, porém, a ação autônoma de impugnação, em regra, não tem prazo. Por que eu falo que em regra não tem? Porque mandado de segurança você vai encontrar o prazo de 120 dias. Porém, habeas corpus, revisão criminal, não. Já falei para vocês aqui, ação autônoma de impugnação, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. O restante é somente recurso, beleza? Olha, eu não tenho prazo na ação autônoma de impugnação, no recurso eu tenho prazo. Na ação autônoma de impugnação, não há uma previsão expressa das possibilidades do recurso, das possibilidades de você ir contra aquela decisão. Agora, no recurso, eu tenho a possibilidade expressa, ok? E no recurso, por último, você não cria uma relação jurídica processual, beleza? Você mantém aquela relação jurídica processual que foi instaurada anteriormente durante o processo, beleza? Já na ação autônoma de impugnação, eu tenho que criar melhor dizendo, uma relação jurídica processual. Eu tenho que criar uma situação jurídica processual, depende da doutrina que você for ler aí. Beleza, pessoal? Tá bom? Algumas características aí que você vai encontrar em todos os recursos. Claro que vai ter aquela exceção. Recurso é um ato voluntário. Ninguém vai obrigar, primeira característica, recurso é um ato voluntário, ninguém vai obrigar você a recorrer. Você vai olhar para a decisão, se você estiver satisfeito com a decisão, o Wilmar foi condenado pelo artigo 121, eu e o Mário estou satisfeito com a decisão que foi proferida, tudo bem, peguei 12 anos, peguei pena mínima, e realmente, de fato, eu acho que eu mereço essa pena mínima aí de 12 anos, tá bom? Então não vou nem recorrer, beleza? Então eu estou satisfeito, eu não sou obrigado a recorrer, ok? Beleza? Segunda característica, deve haver um prejuízo para a parte, beleza? Então, primeiro é um ato voluntário, segundo, deve haver um prejuízo para a parte. O que é um prejuízo, pessoal? De alguma forma ali, eu tenho que ter sido sucumbência processual, sucumbência recursal. Esquece a sucumbência recursal lá do processo civil, que é quando você fala a questão de dinheiro. Eu no processo civil, danos morais, aí a família... Vamos pensar aqui, deixa eu ver quem está aqui, para dar um exemplo claro. Tá por aí, André? Tá por aí? Tá meio quieto hoje, André? Tá por aí, André? Tá quieto? O André só deixou... Aí, André tá aí. Tá com um pouco de vergonha, André? Só porque tem muita turma aí? Pode ficar em casa, tá em casa, viu, André? O André sempre
Sempre participativo aí. Agora não vi ele dando nenhum boa noite. Mas tá bom, André. Anima aí. Beleza? Isso aí, isso aí. Vamos pensar que o André entra contra uma empresa aí, pede dano moral, beleza? Essa empresa é condenada por dano moral, negativou de forma indevida o nome do André. O André vai recorrer, beleza? Se essa sentença for mantida, a parte contrária vai ter que pagar a sucumbência, que é honorários advocatícios, aumentar esses honorários advocatícios. Isso também na primeira instância, beleza? Agora, a sucumbência recursal aqui no processo penal é diferente. A pessoa, de alguma forma, ela tem que ter tido um prejuízo com aquilo. Tá bom? Tem que ter tido um prejuízo. Ora, eu posso ter uma pena que eu não concordo, uma condenação que eu não concordo, tá bom? De alguma forma eu tenho que ficar prejudicado. Agora, se eu não tiver nenhum prejuízo, eu não tenho interesse recursal, que a gente vai falar da questão do interesse recursal. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa, um questionamento agora, em relação à questão do prejuízo. Uma pessoa condenada, presta atenção no meu pensamento aqui. Uma pessoa condenada a uma pena mínima, ela teve algum prejuízo nessa condenação? Fala aí para mim. Uma pessoa condenada a uma pena mínima. Minha água. Sim ou não? Sim ou não? Hã? Sim, beleza. Eu posso, não. Ó, o Israel tá no chat agora. Eu posso não concordar com a condenação. Eu tive um prejuízo. Beleza? Ok aí. Depende se ele alega inocência. Isso. Beleza, vamos pensar que ele tá alegando inocência. Tá joia? Uma pessoa absolvida, ela teve prejuízo? O que vocês acham? Hã? Uma pessoa absolvida, ela teve prejuízo naquela decisão? Então, vamos ver aqui, a Gabi. Quem é a Gabi? A Gabi, eu estou chamando de Gabi não pela intimidade, é porque está aqui, final 7927. Final 7927. Gabriela do quê? Só está o seu nome aqui, Gabi. Condenaram antes, a não ser que haja outro tipo de dano. Não, beleza. Pergunta de vocês foi bem pertinente. Por quê? Não, eu estou falando de índole processual, tá bom? Claro, uma pessoa, eu já falei que o processo penal por si só ele é constrangedor. Ainda mais processos midiáticos, essas coisas todas. Não estamos falando das consequências, dos danos extras processuais. Vamos pensar a Gabriela Radassa, isso. Radassa, isso. Beleza? Isso aí, Israel. Eu concordo com você. O pessoal condena antes da sentença, tudo. Várias situações aqui que a gente já abordou em sala de aula, quando a mídia vai em cima, condenando, quando você vê no final do processo tem uma absolvição. Mas eu falo para fins de processo. Eu posso falar que eu tenho interesse em recorrer de uma decisão que me absolveu? Sim ou não? Que absolveu a Gabriela aí? Gabriela acusada de vou melhor dizendo, acusada de roubo. Olha que interessante. Gabriela roubou quem aqui? A Gabriela roubou quem? Vamos ver quem está aqui a Gabriela roubou o Vinícius. Tá por aí, Vinícius? Tá por aí? Oh. A Gabriela tá por aí, né? Presta atenção aí. A Gabriela roubou o Vinícius. Melhor dizendo, ela foi acusada por um roubo do Vinícius. Beleza? Ao final do processo, a Gabriela foi absolvida. Beleza? Só que vocês se recordam que, ao proferir a sentença, o juiz ele deve fundamentar por que ele está absolvendo aquela pessoa, no caso aqui a Gabriela. Se você olhar o artigo 386 do CPP, fala lá. Alguém está com 386 aberto aí? Sim ou não? Olha que interessante. Cadê o 386? Olha aqui. 386 do CPP. Vou colocar para vocês aí. Colocou aí. Muito obrigado, Edmara.
Ó, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Então, o juiz ele tem 7 possibilidades, 7 incisos para poder absolver a Gabriela desse crime. E eu questiono. A Gabriela ela foi absolvida pelo artigo 386, inciso 7º. E eu falei isso aqui no semestre passado. Se eu não falei, me corrija, mas eu tenho quase certeza que eu falei que está aqui no cronograma de estudo. Dependendo da fundamentação utilizada aqui, o que o Vinícius... O Vinícius está aí? Você está aí, né, Vinícius? Você já falou que está aí, né? Ou não? O Vinícius está aí não, né? A vítima? Foi latrocínio não, tá, pessoal? Tá aí, o Vinícius falou que está aí. Imagina, então, que o Vinícius olhou para aquela sentença e falou, negativo. Eu, vítima, tenho certeza que foi a Gabriela. O que o Vinícius pode fazer com aquela sentença condenatória? Penal? Mesmo a Gabriela sendo absolvida, se ela for absolvida pelo inciso 7º, isso não impossibilita, no caso aqui o exemplo que eu estou dando, do Vinícius, e cobrar na esfera civil, tá bom? Eventual indenização por aquele roubo que ele foi vítima. Porque o juiz criminal não pode ter provas suficientes. Deixa eu tirar aqui. O juiz criminal, ele não pode ter provas suficientes. O juiz criminal não pode ter provas suficientes para condenar a pessoa. Só que o juiz civil, ele sim pode ter provas suficientes, tá bom? Porque o nível de exigência probatória é diferente na esfera civil e na esfera criminal. Beleza, pessoal? Olha que interessante. Então, às vezes, no caso da Gabriela, se ela for absolvida, ela tem interesse em mudar a fundamentação da sua absolvição. Então, ela quer que, por exemplo, seja o inciso 5º. Deixa eu ver. Não, seja o inciso 4º. Quem está com o microfone ligado aí, pessoal? Fazendo um favor. Aí. Obrigado. Ela quer que a absolvição seja reconhecida pelo inciso 4º. A Gabriela ela tem interesse recursal nisso aqui. Ela é sucumbente, porque o Vinícius pode movimentar um processo civil contra ela, mas se ela for absolvida pelo inciso 4º, o Vinícius não pode fazer nada. O inciso 4º é absolver alguém, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ora, a Gabriela tem filmagem demonstrando que no momento do fato, no momento do crime, ela não estava naquela localidade, ela estava na faculdade tendo aula com o professor Bruno aqui. E o crime ocorreu 7h43 da noite, 19h43. Entendeu? Ela tem a gravação aqui, tudo certinho, participou ali, fez perguntas, ok? Beleza? Então eu quero provar, eu quero uma fundamentação que demonstre, que fique provado que Gabriela, não concorri para aquele fato, beleza? Aí isso sim, o Vinícius não pode fazer nada. Perceberam, pessoal, então, a questão que mesmo uma questão de absolvição, mesmo uma sentença absolutória, eu posso ter interesse recursal. Agora, se a Gabriela foi absolvida pelo inciso 4º, esquece. Gabriela não tem que recorrer disso aí, tá bom? Ela não tem que recorrer porque ela não teve prejuízo nenhum, beleza? Muita atenção nisso aí, pessoal. Muita atenção nisso aí. Ok? Vamos prosseguir. Eu falei, então, que o recurso é um ato voluntário. A parte tem que ter algum prejuízo. Ficou claro, pessoal, isso aqui para vocês? Da questão dessa mesmo com a absolvição? Ficou claro? Dá só um joinha aí para ficar que tá beleza? Eu não consigo ver a cabeça de vocês balançando assim ou meio que sem entender. Ficou claro, né? Que mesmo a sentença de absolvição, eu posso ter prejuízo. Beleza? Então eu falei, é um ato voluntário, deve ter prejuízo, e aquela característica que eu falei para vocês, é numa mesma relação jurídica processual, tá bom? Eu não instauro uma nova relação jurídica processual, eu não tenho novas partes, ok? Beleza? A decisão, ela deve ser recorrível, não pode ter ocorrido trânsito em julgado daquela decisão, beleza? Mas a quarta característica, uma decisão recorrível, porque se ocorreu o trânsito em julgado,
eu posso questionar aquela decisão ainda, pessoal? Se ocorreu o trânsito em julgado, a parte perdeu o prazo processual. Eu posso questionar aquela decisão? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, pensa aí, deixa eu pegar minha garrafinha aqui, que eu não sei onde está minha garrafinha, a garganta já está seca já. O tempo está bem agradável, né? Só um minutinho, coisa rápida. Pensa aí, se eu posso ou não. Isso, a Edmara colocou ali a questão da revisão criminal, beleza? Olha o questionamento que eu fiz. Eu fiz o questionamento seguinte: eu posso tentar questionar aquela decisão, mesmo que aquela decisão transitou em julgado? Sim, só que não vai ser através de recurso, tá bom? Porque o recurso já era. Eu posso uma revisão criminal, que é uma nova ação, é uma ação autônoma de impugnação. Eu posso através de um habeas corpus, beleza? Um habeas corpus aí é uma flagrante ilegalidade. Vamos pensar, por exemplo, que a pessoa foi condenada a 2 anos de prisão em regime fechado, pessoa primária, tudo. Não tinha razão nenhuma para a pessoa ter sido fixado o regime fechado para aquela pessoa. Razão nenhuma, beleza? Porém, a defesa ela se quedou inerte. O que é a defesa se quedar inerte? Ou deixar transcorrer em habeas o prazo. O que é isso, pessoal? A defesa se quedou inerte. Você vai ouvir muito essa expressão. A defesa se quedou Não inerte. manifestou, né? A defesa não se manifestou. Isso, justamente. Ou deixou transcorrer o prazo em habeas. Olha isso aqui, ó. Em habeas. Professor, mas para que latim, professor? Também não gosto de latim, não. Alguém na sala aqui fala latim fluente? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então eu estou falando certo aqui. Beleza. Então, se alguém falar, alguém me corrija. Bom? E porque algumas expressões elas são consagradas. Então a gente tem que falar a expressão a expressão correspondente aqui no latim, beleza? Igual transcorrer em habeas é assim, passou em branco, a pessoa não se manifestou, que nem o William disse aí, a Edmara também disse, a pessoa deixou de se manifestar, a pessoa não falou nada, então transcorreu em habeas, beleza? Tá bom? Então assim, precisa ser uma decisão recorrível, ok? Não ocorreu trânsito em julgado e também tem que ser uma decisão que tenha previsão legal ali, por exemplo, meros despachos não comportam recursos, beleza? Meros despachos, eu vou dar um despacho lá, por exemplo, de intime-se para audiência. Eu não tenho uma previsão, intime-se a Ré Gabriela para audiência. Eu não tenho uma previsão legal daquele recurso ali, para combater através de um recurso aquela decisão, beleza? Então, nessa questão de ser recorrível, não pode ter ocorrido trânsito em julgado e também tem que haver a possibilidade de recurso. Então, ó, eu falei da característica ato voluntário, tem que ter um prejuízo, trata-se de uma mesma situação, é uma decisão recorrível, e a quinta e última característica, qual que é? É a possibilidade de um órgão superior poder modificar aquela decisão, tá bom? Então, são 5 características que você tem que ter anotado aí no seu roteiro de estudo, beleza? São as características do recurso. Então, depois que a gente constrói a gente passa essas características, a gente consegue fazer um conceito, né? Dar um conceito do que seja um recurso. Então, primeira coisa assim, ó, recurso é um ato voluntário, certo? Manejado, interposto pela parte, tá bom? Visando combater uma decisão recorrível para que o órgão superior reanalise a situação posta. Então, qualquer conceito, você vai encontrar, você vai pegar o Auri Lopes, Nestor, Renato, André Nicoliti, vai pegar a galera toda aí, cada um vai dar um conceito. Só que o conceito, você pode ter até um conceito seu, mas o conceito seu, ele tem que ter necessariamente essas 5 características, ou pelo menos essas 4 características, tá bom?
Então, tem que ser sempre com todas essas características, de preferência 4, ou se puder, 5. Então, cria um conceito seu aí do que seja um recurso, tá bom? Mas caso você não queira criar, coloca aí que é um ato, recurso é um ato voluntário, apresentado pela parte, interposto contra uma decisão recorrível, tá bom? Contra uma decisão recorrível e que tem a finalidade de enviar para o órgão superior para reanalisar aquela questão. Beleza? Ok, pessoal? Então, pessoal, dúvidas até aqui, antes de entrar na parte dos princípios do recurso? Dúvidas? Por que de recorrer? Recursos versus ações autônomas de impugnação? Alguma coisa aí? Elementos, características, conceitos? As características são 5, Edmara. É um ato voluntário, tem que ter prejuízo, trata-se de uma mesma relação jurídica, a decisão deve ser recorrível e possibilita a modificação da decisão por um órgão superior. Beleza? Andressa, só no dia da prova, concordo com você, pode ser. Mas vocês não vão ter dúvida, que eu sei que essa turma aqui, 6º, 8º, 9º e 10º, é uma galera bacana, que está estudando, vai estudar no domingo, feriado, vocês não tem nada para fazer. Então, feriado a gente vai estudar. Beleza? 4. Tem 4? Não, pode ser, Gabriela. No artigo do Paulo Queiroz? Sim, pode ser. Às vezes, por exemplo, a questão principiológica. Eu elenquei os principais princípios aqui, tá bom? Os principais princípios é interessante, mas é verdade. Se você pegar alguma doutrina aí, vai parecer 20 princípios. Tem doutrina que trabalha com 5 princípios. Eu vou passar aqui, ó, acho que uns 9 princípios, tá bom? Você realmente vai tirar, assim, os mais importantes, vamos dizer. Aí você vai encontrar doutrina que fala de 4, 3 características, beleza? Tá bom? Vai depender muito da doutrina aí, beleza? WhatsApp, estou copiando no caderno. Beleza. Tá, joia. Você fala mandar o que no WhatsApp? As características? Falar as características e colocar no WhatsApp aí? Se alguém já copiou no Word, manda para ela aí, fazendo um favor, tá bom? Se é isso mesmo que a Bruna está querendo, manda para ela aí, fazendo um favor, ok? Beleza? Senão eu vou ter que digitar tudo aqui e aí vai dar uma enroladinha. Fazer um grande favor. Isso, obrigado, Igor. Valeu. Pessoal, princípio. Primeiro princípio que você tem no seu roteiro. Vamos acompanhar aí. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é esse princípio, pessoal? Da onde que vem esse princípio? Se você for olhar esse princípio, ele tem algum fundamento constitucional? É oriundo da Constituição Federal? Ou não é oriundo da Constituição Federal? Sim ou não? Qual discussão que você vai encontrar no... Primeiro vamos falar da discussão que tem em torno do duplo grau de jurisdição. Se ele é do duplo grau de jurisdição. Se ele é um princípio constitucional ou não. Muita gente vai falar, e hoje já é a maioria nesse sentido, fala assim, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional porque decorre necessariamente da ampla defesa. Foi aquilo que eu falei para vocês no começo. Ora, se a pessoa está lá no artigo 5º, inciso 57, 55, depois dá uma confirmada aí para mim. Se eu falo que eu tenho direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tá bom? Então, os meios para eu poder exercer essa ampla defesa também estão inseridos nessa questão, nesse direito consagrado constitucionalmente. Então, o duplo grau de jurisdição estaria dentro da ampla defesa, porque eu posso utilizar a fase recursal, eu posso utilizar o recurso para poder me defender, para poder combater uma ilegalidade, para poder rever alguma prova, enfim, para de alguma forma tentar melhorar a minha situação. Então, o duplo grau de jurisdição estaria inserido no contexto da ampla defesa, beleza? Porém, quem defende essa posição revela que, olha, temos essa posição, mas é um princípio implícito. Eu não tenho explícito na Constituição Federal, porque se você pegar o artigo 5º lá, olhar os 79 incisos, ou você pegar a questão aí
de toda a Constituição, você não vai encontrar na Constituição em si algo falando expressamente do duplo grau de jurisdição. Beleza? Tá bom? Então, quem adota falar é um princípio implícito que é decorrente da ampla defesa, mas tem previsão constitucional. Agora, quem fala que não tem previsão constitucional, fala que o princípio do duplo grau de jurisdição tem uma previsão supralegal. Por que supralegal? Porque o duplo grau de jurisdição está previsto expressamente na Convenção Americana, estou pegando aqui para mandar para vocês, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, parágrafo 2º, certo? Olha aqui. O Pacto de São José da Costa Rica fala expressamente isso aí. Olha, que toda pessoa acusada, aí a linha H, direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior, tá bom? Isso aqui está previsto expressamente em uma convenção americana, ou seja, num texto internacional. Mas como que esse texto internacional entrou no Brasil? Como ele foi recepcionado pelo Brasil? Alguém sabe me responder aí? Como que ocorre a recepção de um texto internacional? Da mesma forma que o Congresso aprova as emendas constitucionais, ele aprova essas regras externas dentro do direito brasileiro. Certo. Sim. O que mais? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Estou pegando o artigo da Constituição aqui. Mais alguém aí? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém vai divergir O professor, da Edmara, professor? William, estou respondendo no WhatsApp lá. Ele foi recepcionado como lei ordinária, então ele é norma supralegal. E aí, mais alguém ou não? Sim ou não? Beleza. O que a Edmara falou está correto e o que o William falou também está correto. Tá bom? Essa questão aqui, ó. Se convenções internacionais sobre direitos humanos passarem por esse crivo, serão equivalentes a emendas constitucionais, então tem mesmo a força constitucional. Só que no caso da convenção, ela não passou por esse crivo, entendeu? Houve a recepção no ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Só que não chegou a passar por esse crivo. Ora, mas eu tenho, então, normas de direitos humanos, tá bom? Normas que são dotadas de mais amplitude, de maiores proteções. Será que ela seria equiparada a uma legislação ordinária, uma legislação infraconstitucional, a um Código de Processo Penal, por exemplo? Entendeu? E essa discussão chegou no Supremo, e o Supremo teve a seguinte tese. Isso, inclusive, está no livro do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, para quem não sabe, ele tem um livro de direito constitucional, ele mais 2 autores, tá bom? Um livro muito bom. E ele sempre defendeu essa tese no livro dele. Essa tese ele levou para o Supremo e o Supremo abraçou essa tese. Normas sobre direitos humanos que não passam pelo crivo da emenda constitucional que eu mandei para vocês aqui, que entram no país sem essa análise, eles passam a ter força no Brasil com a natureza supralegal. Significa abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Então fica no meio termo ali, beleza? Tá bom? Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela está inserida no Brasil, ok? Com essa natureza de supralegalidade. Isso, supralegalidade, tá bom? Com essa natureza de supralegalidade, beleza? Repito, abaixo da Constituição e acima do ordenamento jurídico ordinário, tá bom? Da legislação infraconstitucional, por exemplo, tá bom? Atenção a essa situação. Pessoal, mas o que significa em si, o duplo grau de jurisdição? Eu falei que tem previsão supralegal, tá bom? E também previsão constitucional de acordo com a doutrina que você for adotar aí. Mas o que significa o duplo grau de jurisdição em si? Fala aí, alguém pode me responder? O que é o direito ao duplo grau de jurisdição? Professor, sim? William. Vai lá, William. É o direito de você poder revisar matéria de fato e de direito.
Isso, tá bom? É a questão de eu poder revisar matéria fato e direito. Isso é duplo grau de jurisdição. Muito bom, Ilha, tá bom? Eu não posso falar que é duplo grau de jurisdição quando eu só vou analisar questões de direito. Por exemplo, não se trata de duplo grau de jurisdição quando eu vou apresentar, por exemplo, um recurso especial. Porque o recurso especial que a gente vai analisar daqui umas 4, 5, 6 aulas, o recurso especial não analisa matéria fática, só vai analisar matérias de direito, vai olhar a questão da legislação infraconstitucional, o que é errado, o que não é errado, tá bom? Na mesma coisa também o REST, que é o recurso extraordinário, só vai analisar a questão constitucional. Não vai analisar, por exemplo, se a Gabriela, ela estava, de fato, naquele dia, naquele horário, para realizar o assalto no Vinícius, tá bom? Não vai ter essa análise do recurso extraordinário. O Gilmar Mendes, a turma lá do Supremo, não vai analisar se a Gabriela... alguém pode... O pessoal pode ligar, fazendo favor, o microfone? Não vai analisar se a Gabriela estava com roupa X, estava com capuz, enfim. Essa matéria fática, só quem vai analisar é o Tribunal de Justiça, no caso nosso aqui, o TJ Mato Grosso, ou o TRF, tá bom? Então, o duplo grau de jurisdição tem que ficar muito claro, é matéria de fato e de direito, beleza? Matéria de fato e de direito. Por isso que eu posso falar que há um duplo grau de jurisdição. Em questão das prerrogativas, quem tem foro privilegiado. Eu, deputado federal, cometo um crime no exercício da minha profissão. Eu, deputado federal, vou ser julgado por quem? Eu cometo um crime no exercício da minha profissão e vinculado ao meu... Deixa eu ativar aqui. Eu, deputado federal, cometo um crime no exercício da profissão e vinculado ao meu mandato. Quem que vai me julgar? Quem que vai me julgar? Fala aí. Vamos pensar que eu vou STF, beleza? Vamos pensar que eu estou sendo acusado aí por corrupção passiva. Eu aceitei dinheiro para poder votar num determinado projeto de lei, tá bom? Então, é um fato cometido durante o exercício da minha profissão e relacionado ao meu mandato, vinculado ao meu mandato, beleza? Isso, mas é igual a pastora é deputada estadual e pelo que a mídia fala, obviamente não tem acesso aos autos, não tem vinculação com o cargo dela, né? Então ela não vai ter foro privilegiado nisso aí. Até porque eu estou falando isso aqui porque essa mudança, ela é deputada federal? É estadual não? Então beleza, mas mesmo assim ela não vai ter o foro privilegiado. Ela é deputada federal ou estadual? É federal? Ótimo, então. O que acontece? O que aconteceu, então? Cadê? Fala aí. Beleza, o que aconteceu? Uma mudança da jurisprudência do Supremo. Antes, qualquer fato que era cometido antes ou no exercício do mandato, vinculado ou não, foro privilegiado atrair a competência para o Supremo, no caso do deputado federal que a gente está falando aqui, tá bom? Então, se eu, por exemplo, ameaçasse uma pessoa na rua, nenhuma vinculação. Eu estava num bar tomando uma cerveja, tá bom? Eu, deputado federal, num bar tomando uma cerveja, discuto, bato numa pessoa, lesão corporal, não tem nenhum vínculo com a minha profissão, eu era julgado pelo Supremo. O Supremo cortou isso. O Supremo deu uma interpretação diferente. Fala, olha, só vai prevalecer o foro privilegiado se você cometer no exercício do seu mandato, tá bom? E que haja vinculação com o cargo que você exerce, tá bom? Com o cargo que você exerce, deputado federal, Senado, beleza? Tá bom? Então, nesse caso aí, vamos pensar que a pessoa corrupção passiva vai ser julgada pelo Supremo. Posso falar que há duplo grau de jurisdição do Supremo? Eu tenho um órgão superior ao Supremo, Tribunal Federal, que vai analisar questões de fato e de direito? Sim ou não? Não, eu não tenho um órgão superior
superior ao Supremo, até porque Supremo, a própria palavra já diz, Supremo é algo que é máximo, é aquilo que existe de máximo no país, tá bom? Beleza? Então, não tem nada acima do Supremo ali, beleza? Então, não há duplo grau de jurisdição. E, de fato, é uma mitigação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mas é uma mitigação com previsão constitucional, beleza? E essa pergunta aqui agora, pessoal, e no caso de coautoria ou de participação de pessoa que não tem um foro por prerrogativa de função? Aula, pessoal, aprovado essa matéria, vou ter uma reunião, beleza. Ok, vai lá, Cristiane, volte sempre aí, tá bom? Pessoal, e quem não, a princípio, não tem um foro de prerrogativa de função? Vamos pensar aqui que deixa eu ver quem que é o deputado federal aqui. Ó, a deputada federal. Vamos pensar que a Tainara tá aí, Tainara? Você é deputada federal, tá bom? Você é deputada federal. E o Renato ele faz a articulação para você receber uma propina, tá bom? Você se receber uma propina. A Tainara é a deputada federal. E o Renato não tem um foro de prerrogativa de função, beleza? Só que o Renato, pelas regras processuais, o Renato vai sim ser julgado também pelo Supremo, beleza? Porque vai atrair a competência do Renato para o Supremo Tribunal Federal, então o Supremo vai analisar aquela questão do Renato também. E o Renato não vai ter o duplo grau de jurisdição. Ele vai ser julgado pelo Supremo, igual a deputada federal, excelentíssima senhora... Quem que eu falei que era deputada aí mesmo? A Tainara, beleza? Aí o Tainara, tá aí, né? Beleza. Ok, pessoal? Então, duplo grau de jurisdição é essa questão aí. Deixa eu ver mais alguma coisa importante. Vamos lá. Primeiro princípio do grupo grau de jurisdição, sempre se lascando, hein, Renato? Eu vou trazer um exemplo melhor para você, Renato. Toda aula o pessoal tá pegando no seu pé mesmo. Desculpa aí, viu? Beleza? Pessoal, princípio da taxatividade dos recursos. O que é o princípio da taxatividade? Esse aqui é mais tranquilo. Os recursos, eles são taxativos. Eles só há recursos só há previsão de apresentar um recurso aqueles que estão previstos em lei. Você não vai criar um recurso, tá bom? Então, você não vai contra uma decisão que é recorrível ir lá e tirar da cartola um recurso. Vem aqui apresentar recurso de insatisfação. Recurso de insatisfação contra essa decisão. Não. Ou você vai ter que apresentar apelação, recurso em sentido estrito, tá bom? Agravo em execução, embargo de declaração. São todos recursos que a gente vai analisar aí, tá bom? Então, todo recurso ele tem que ter uma previsão legal, taxatividade dos recursos, beleza? O princípio da taxatividade dos recursos é números clausus. Quem quiser anotar aí, números clausus. Essa é a expressão aí, ó, números clausus. Beleza? Tá joia? Princípio da taxatividade, o terceiro princípio aí, eu tenho o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Princípio da unirrecorribilidade. Significa que, em regra, cuidado com esse em regra aqui. Em regra, peraí, vou me empolgando aqui. Em regra, só é possível apresentar um recurso contra uma determinada decisão. Em regra, eu não posso apresentar recursos simultâneos, tá bom? Contra uma decisão de uma sentença condenatória, eu não posso apresentar simultaneamente apelação e embargo de declaração, ou apelação e agravo de execução. Estou falando coisas absurdas aqui, tá bom? Beleza? Mas eu não posso apresentar dois recursos ao mesmo tempo contra uma determinada decisão. Olha um exemplo bacana aqui que o Renato Brasileiro ele traz no livro dele. Decisão que reconhece a prescrição, cabe recurso em sentido estrito. Beleza? Acompanhe esse meu raciocínio aqui. Acompanhe esse raciocínio. Decisão que reconhece a prescrição, cabe recurso em sentido estrito. Vamos pensar que o Renato, tá bom? O Renato, um 71 de carteirinha, beleza? Comete vários crimes aí do Mercado Livre, do OLX, sabe? Sabe esses crimes aí do OLX? Sabe, Renato? Conhece, né? Mercado Livre, OLX,
dessas plataformas de venda aí, tá bom? Muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado mesmo, muito cuidado mesmo. Coloquei um carro para vender esses tempos agora. Em um dia, eu recebi 5 possibilidades de tentativa de estelionato, né? Tentativa de estelionato. Eu falei, não dá não. Um determinado site, nesse site não dá para ficar não. Entendeu? Muito perigoso mesmo. Às vezes a pessoa, de alguma forma, o Renato tem que ser criminoso, né? Às vezes a pessoa está distraída ali, acaba passando as informações. Toma cuidado, tá bom? Beleza? Então, o Renato 171 de carteirinha, cometeu um estelionato há uns 10 anos. Beleza? E agora ele foi denunciado. O juiz, ao analisar essa denúncia, ao analisar o oferecimento da denúncia, ele vai e reconhece a prescrição. Desse crime, beleza? Então, cabe um recurso em sentido estrito. Mas vamos pensar que o Renato, ele cometeu esse 171 e, no mesmo contexto, ele cometeu um homicídio, tá bom? Um casal de idosos, Renato, na frente da Caixa Econômica Federal, Renato, muito bom moço, ajudou um casalzinho de idosos, a senhorinha, ele conseguiu cometer um 171 contra a senhorinha, mas o senhorzinho, o esposo da senhorinha, estava percebendo a fraude, na hora que foi questionar com ele, o Renato foi dar uma facada no peito do senhorzinho. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se esse exemplo vai encaixar aqui. Não, vai ter que ser esse exemplo não, senão tribunal do júri, aí é um pouco diferente a questão do recurso. Vamos pensar do roubo, tá bom? Cometeu um 171 contra a senhorinha e um roubo contra o senhorzinho, no mesmo contexto fático. Isso há 10 anos, tá bom? Aí ele é processado por estelionato e por roubo. Na sentença que julgou esse processo, ele é absolvido. Melhor dizendo, ele é condenado pelo roubo, tá bom? Em relação ao crime de estelionato, a sua punibilidade ela é extinta pela prescrição. Eu pergunto, contra essa sentença condenatória, contra essa sentença que condenou pelo roubo e extinguiu a punibilidade do crime de estelionato, eu vou apresentar qual recurso? Apelação ou recurso em sentido estrito? Professor, eu estou na primeira aula ainda de recursos. Calma, vai devagar. Eu nem sabia que existia recurso, muito bem que existia recurso em sentido estrito. Tenha um pouco de paciência. Eu sei, calma. Eu dei esse exemplo aqui para falar que quando se reconhece a prescrição, cabe apresentar o recurso em sentido estrito, que é o famoso rese. Vão se familiarizando com essa palavra, rese. Vou ficar falando recurso em sentido estrito, tá bom? O rese. E a previsão do rese está no artigo 581. Decisão que reconhece prescrição, apresenta-se rese. Beleza? Aí, se você for olhar o artigo 602, depois dá uma confirmada lá o início da apelação. Se você for analisar o início do recurso de apelação, fala assim, contra sentenças condenatórias. Bom? Então, numa mesma decisão dessa do caso do Renato, eu tive uma sentença que condenou o Renato por roubo e extinguiu a punibilidade do estelionato. Questiono, eu posso apresentar os dois recursos, no caso, aí vamos pensar no Ministério Público. O Ministério Público o Ministério condenou o Renato por roubo, mas uma pena muito baixa. E o Ministério Público ficou insatisfeito, tanto com a questão da prescrição como da condenação do roubo. O Ministério Público aí, ele vai apresentar o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, ou vai apresentar somente um recurso? E aí? Recurso em sentido estrito. Isso. Nesse caso, somente um recurso, que é o recurso de apelação, que é o recurso mais abrangente. Então, o MP vai apresentar o recurso de apelação e vai combater tanto essa pena que ele não concordou do roubo, como também a prescrição. O promotor entende, ou a promotora entende, que aquele estelionato cometido não está prescrito. Então, eu vou tentar recorrer. Beleza, pessoal? Então, isso aí é princípio da unirrecorribilidade das decisões. Por que eu falei que, em regra, é dessa forma? Porque eu tenho decisões que comportam
que necessitam, melhor dizendo, a apresentação de 2 recursos. É o caso, por exemplo, de um acórdão. O que é um acórdão, pessoal? Não é acordão não, viu? Acordão grandão. É acórdão. O que é? O que é um acórdão? Isso, tá bom? Calma. O que é um acórdão? Bom, isso, tá bom? Então pega assim, que um acórdão é a decisão de um tribunal, dos desembargadores, TRF, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, beleza? Isso que é um acórdão. Vamos pensar então que um acórdão, ele é proferido pelo Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso, tá bom? E naquele acordo eu visualizei que houve violação tanto da Constituição Federal como da legislação infraconstitucional, que é violação do Código de Processo Penal e violação da Constituição Federal. Então, isso a gente vai ver com calma também na hora que for analisar o recurso especial, o recurso extraordinário, tá bom? Então, contra aquela decisão, eu sou obrigado, caso eu queira combater aquela decisão, caso eu perceba que aquela matéria, aquele acórdão violou a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, eu sou obrigado a apresentar simultaneamente o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, tá bom? É uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Ok, pessoal? Beleza? Então, ó, já falamos aí do princípio do duplo grau de jurisdição, da taxatividade dos recursos, da unirrecorribilidade das decisões, e agora o princípio da fungibilidade. Artigo 579. Quem pode ler o artigo 579 aí? Abre aí, fazendo favor. Ativa o áudio aí, fazendo favor. Alguém? 579 do CPP? Do Código de Processo Penal? Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Beleza? Parágrafo Então, único. não, está bom até aí. Salvo hipótese de má-fé. Eu não vou ser prejudicado se eu apresentar um recurso de forma errada, tá bom? Mas tome cuidado com isso aí. Eu não posso deixar a má-fé. E como que eu vou constatar essa má-fé? Primeira coisa, a questão do prazo. Se eu apresento o recurso errado dentro do prazo do recurso certo, isso não é má-fé. Concordam comigo? Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Ok? Vamos pensar embargo de declaração. Embargo de declaração tem um prazo de 2 dias, tá bom? Cuidado, viu? Embargo de declaração no processo penal tem prazo de 2 dias, diferente do processo civil. 5 dias, ok? Então, vamos pensar que contra uma decisão, uma sentença condenatória, eu vou lá, quero apresentar um embargo de declaração que tem um prazo de 2 dias. Porque eu percebi que embargo de declaração serve para modificar algum erro, alguma omissão. Vamos pensar que eu aleguei uma determinada matéria e o juiz não apreciou, tá bom? Ou alguma contradição naquela decisão, beleza? Eu quero alegar isso. Porém, eu vou e apresento uma apelação, bom? A apelação tem um prazo de 5 dias. Só que eu deveria ter apresentado o embargo de declaração. Ora, eu vou apresento a apelação no 4º dia. O prazo dos embargos é de 2 dias. Lembra isso aí? Eu pergunto, eu que apresentei essa apelação de forma errada, estou com má fé? Tenho má fé nesse caso? De acordo com o texto legal? Sim ou não? Vocês acompanharam o raciocínio, pessoal? Contra uma decisão, eu tenho um recurso... Sim, porque é uma tentativa, né, de ter perdido o prazo e ainda entrar com algum recurso. Essa é a questão. Eu perdi o prazo e quero entrar com recurso de alguma forma. Beleza? Tá bom. Você quer... O princípio da fungibilidade, ele é aceito? É aceito. Mas desde que você respeite o prazo do recurso correto. Vamos pensar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Eu apresento
contra uma sentença condenatória, eu vou lá e apresento um recurso extraordinário contra uma sentença condenatória aqui na primeira instância, tá bom? Recurso extraordinário tem um prazo de 15 dias, beleza? E a apelação tem um prazo de 5 dias. O recurso correto contra a sentença condenatória é a apelação. Só que eu vou lá e apresento um recurso extraordinário. Se eu apresentar o recurso extraordinário no prazo de 5 dias, opa, o juiz vai ser maleável, o tribunal vai ser maleável e falar, olha, apesar de ter ocorrido um erro na apresentação do recurso, a má-fé dele não está presente porque ele apresentou o recurso errado dentro do prazo do recurso correto. Agora, vamos pensar que ele apresenta o recurso errado, que é o recurso extraordinário, fora do prazo do recurso correto, apresenta lá no 15º dia. Aí é uma má-fé muito grande. Ele, de qualquer forma, ele está tentando modificar aquela decisão. Perdeu o prazo e quer modificar aquela decisão. E prazo, pessoal, prazo, vocês têm que tomar muito cuidado com prazo. Prazo na vida de quem vai trabalhar com processo aí é fatal, tá bom? Tanto para o promotor, para a promotora, para a advogada, para o advogado, prazo é fatal. Se você perder um prazo de um recurso, esquece, tá bom? Ainda mais quando tem previsão, cuidado com isso aí, beleza? Então, adote uma filosofia aí para você recorrer pelo menos com um dia, não deixa para o 5º dia para apresentar o recurso, tá bom? Não deixa para o último dia, porque o último dia sempre vai acontecer alguma coisa. Pensa assim, o último dia sempre vai acontecer alguma coisa. Então, faça no penúltimo dia, porque perder prazo não dá de forma nenhuma. Não dá mesmo, tá bom? Você tem que saber da responsabilidade que você tem, tá atuando em nome de terceiros, eu falo tanto o MP atuando em nome, às vezes, da sociedade, às vezes em nome do réu que ali está, do réu, né, que não da vítima, melhor dizendo, dos familiares, tá bom? Então, prazo você não pode perder, não tem desculpa da perda de prazo, beleza? Vamos lá então, esse princípio já... Pode falar, Andressa. A pessoa é condenada em um crime, aí passa o tempo, aí acontece a prescrição da punibilidade do Estado, que esqueci agora o nome. E certo. Aí o advogado, ele não vê, ou não sei se é por maldade e tudo mais, ele entra com recurso, em vez de fazer simplesmente uma manifestação que está prescrita. Nesse caso, o advogado, ele estaria incorrendo em algum crime? Não, da forma que você me contou aí, não. Simplesmente houve um lapso do advogado, tá bom? Inclusive, se essa questão da prescrição for uma questão muito clara, o tribunal, a gente vai falar aqui da possibilidade da reformar sem melius, que é reformar para beneficiar. O tribunal, inclusive, pode reconhecer essa prescrição em favor do réu, mesmo que a defesa não alegue. Entendeu? Não vejo, não tem nenhuma conduta criminosa por parte do advogado aí. Foi um lapso, uma desídia profissional. Beleza? Agora, se me perguntar se ele teve alguma infração ética, poderíamos analisar, mas bem de forma forçada, tá bom? Vamos pensar que não conseguir verificar aquela prescrição deixou a pessoa no cárcere lá por 6, 7, 8 meses, aí eu poderia pensar em uma desídia profissional, uma infração ética por parte do advogado, mas crime não. Beleza? Tá bom? Beleza? É claro. Vamos pensar que eu estou saindo do pressuposto que o advogado estava dotado de boa fé. Vamos pensar dessa forma. Eu não estou pensando que o advogado está dotado de má fé. Eu sei que está prescrito, mas, sei lá, eu quero continuar com esse processo, cobrar mais essa pessoa, beleza? Aí, se eu parto para uma situação de má fé, dolo na conduta da pessoa, aí eu posso pensar no estelionato do advogado, tá bom? Alguma coisa desse tipo. Beleza, Beltrão? Tá bom? Quinto princípio, pessoal, princípio da voluntariedade dos recursos, pessoal. Já falei, o recurso, ele é voluntário, em regra ele é voluntário. Artigo 574, eu preciso da leitura do artigo 574. Quem está com o artigo 574 aí, aberto? Pode ler fazendo favor? Gente, 72 pessoas bombando, hein? Ronan tá aí, né, Ronan? Tá por aí, Ronan? Os recursos... Olá, a colega tá lendo. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz.
inciso 1º, da sentença que conceder habeas corpus, inciso 2º, da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Olha que interessante o que a Edmara leu aí, pessoal. Olha que interessante. Fala, em regra, os recursos são voluntários. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Porém, o juiz deverá recorrer de ofício. Olha que bacana. O juiz recorrendo de ofício. Que legal, hein? E o juiz vai recorrer de ofício. Olha a situação que é. Da sentença que considera habeas corpus. Beleza? Então, é uma decisão que beneficia o acusado. Inciso 2º. Da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena. Ou seja, situação que beneficia também a pessoa investigada, a pessoa acusada. Então, em duas situações expressas, o juiz tem que recorrer de ofício. Primeira crítica. Essa possibilidade aqui do chamado recurso de ofício, doutrina majoritária fala que já por si só não é um recurso, tá bom? É simplesmente um reexame necessário e essa atitude do juiz ter que remeter para o tribunal adequem é simplesmente um requisito, tá bom? De eficácia da decisão. Mas não é um recurso, porque o recurso em si ele é voluntário. Não posso ter recurso de ofício. O juiz recorrer de ofício. É longe disso aí. Lembrando que o nosso Código de Processo Penal é de quando, pessoal? Por que Jodson Zati? Isso, Jodson. Estamos tocando direto aqui, tá bom? Beleza? Não, vai ter intervalo não. Vamos tocar direto. Pode ser, turma? Pode ser? Pode ser? Pode. Sim ou não? Podemos tocar direto? Pode. Pode. Pode ser? Autorizado. Pode tocar direto. Valeu, então. Mas vai até às 22? 22h30. Beleza? Não, brincadeira. Pode ser Vai, até não vai até 22, não. horas, de boa. Beleza? Vamos lá, então. Por que tem essa possibilidade aí do recurso de ofício? Lembrando que o nosso Código de Processo Penal é de quando? 1941. Vivíamos no Brasil a ditadura Vargas. E o nosso Código de Processo Penal foi influenciado por qual diploma? Pelo Código de Processo Penal italiano, de Vincenzo Mancini. Mancini, ele era declaradamente do Código de Processo Penal italiano, que vivia um regime fascista na época. Então, ele desenhou todo o Código de Processo Penal italiano, tá bom? E, só para você ter noção, lá na época da Itália fascista, de Benito Mussolini, ele arquitetou, ele fez uma pesquisa empírica, né? Uma pesquisa de campo. Ele analisou dos processos da corte da corte italiana, 10 processos que entravam nessa corte, 7 saíam condenações, tá bom? E 3 eram absolvições. Ele, ora, se em 10 processos, 7 eu tenho condenação, 3 eu tenho absolvição, Mancini falava, então a presunção, ela não tem que ser de inocência, e sim de culpabilidade. A pessoa entra no processo, a pessoa é acusada, e ali ela é presumidamente culpada, ela que tem que se desdobrar, melhor dizendo, para provar a sua inocência. Então, a presunção é de culpabilidade. O processo penal italiano era assim, presunção de culpabilidade. Beleza? Não havia presunção de inocência. Então, o Código de Processo Penal, isso aí é uma das características. Poderes na mão do juiz, tá bom? Tinha muita coisa lá. Então, o Código de Processo Penal, nosso de 1941, bebeu dessa fonte aí, tá bom? Então, aí eu percebo várias características inquisitórias, tá bom? Ditatoriais no Código de Processo Penal ainda. Por exemplo, num sistema que a gente reputa como acusatório, em que o juiz tem que ser equidistante das partes. Já falei isso aqui em sala de aula várias vezes, para quem não ouviu ainda. Eu não entendo como que é possível o MP, que é titular da ação penal, tá bom? O MP, que é parte titular da ação penal. Como que o MP pede absolvição e o Código de Processo Penal autoriza que o juiz condene? Olha o absurdo que é uma situação dessa. Tá bom? Beleza? Então, mas aí dava para uma outra aula falar de sistema inquisitório, sistema acusatório, os resquícios
do sistema inquisitório no Código de Processo Penal, dá uma aula só disso aí. Mas o artigo 574, eu falei toda essa questão para demonstrar que sim, é um resquício do sistema inquisitório, dessa Itália fascista. Pá, beleza? Deixa eu ver aqui. Travei aí, pessoal? Travei aí? Travou, né? Você recebeu uma... Voltou, né? Recebi uma ligação, tocou o celular aqui, eu já destravei já. Beleza? Então, essa possibilidade, se você vai gravar, princípio da voluntariedade é a regra do recurso, beleza? Todo recurso é voluntário. A parte vai apresentar o recurso se tiver intenção, tá bom? Se for, e claro, que nem eu falei, tem que ter algum prejuízo ali também, beleza? Tem que ter algum prejuízo. Então, essa previsão do inciso 2º e 1º, essas previsões não são consideradas recursos propriamente dito, ok? São reexames necessários, ok? Sexto princípio da disponibilidade do recurso. Olha que interessante, 576. Alguém pode ler o 576 para nós aí? Cadê o 576? 576. Tá por aí? O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Olha que interessante, pessoal. 576. Eu, membro do Ministério Público, não posso desistir de um recurso que eu acabei de interpor. Olha como é uma previsão já arcaica, tá bom? Já merece ser totalmente revisada. E tem pessoas que criticam isso aí. Vamos pensar que você recém-concursada aí no cargo de promotora. Deixa eu ver quem que vai ser a promotora aqui, ver o nome aqui, peraí. Cadê? Aqui, Evilene. Pegar você. Tá por aí, Evilene? Tá por aí, Evilene? Tô Evilene, sim, tá tô por aí? sim. Tô Beleza. aqui, professor. A Evilene acabou de passar no concurso promotora de justiça, tá bom? Primeira entrância, então vai lá, fala uma cidade fala uma cidade pequenininha mesmo do Mato Grosso aí. Não vem falar Pera Preta, não. Pera Preta é grande. E respeita o pessoal também de Pera Preta aí. Jucimeira também, não vem falar. Mas pequenininha aí. Hã? Alguém sabe cidade pequena mesmo? Cadê o... Aripuanã. Aripuanã é grande, né não? Aripuanã é grande. Hã? É minúsculo, gente. É lá onde Tiquira, Ouro perdeu Branco, os Santa Elvira. Tá Alô, bom, vamos Brasil. pensar em Santa Elvira. Vamos pensar que Santa Elvira é uma comarca, tá bom? Vamos pensar aí, Regiane. Que Santa Elvira é uma comarca, tá bom? E a Evilene acabou de passar no concurso público, beleza? A Evilene fez um estudo, estudou arduamente ali, tudo tá pronto para prática, beleza? Aí revisando alguns processos ali, e a Evilene tem uma visão muito humana do processo. Ela fez uma escola São Pedro da Cipa, pode ser Jardório também, a turma aí, tá bom? A Evilene tem uma visão muito humana do processo, participou de uma escola da academia lá no Ministério Público, uma visão mais humanista, papapá. Aí chegou lá na comarca de Santa Elvira, lembrando que Santa Elvira não é comarca, tá? Então vamos pensar que seja uma comarca, Santa Elvira. Chegou na comarca de Santa Elvira e viu que teve uma condenação da Edmara, tá bom, Edmara? A Edmara foi condenada por roubo, olha aí, né, que destino, né? Estudaram juntas, uma foi para criminalidade, né? E a Evilene foi para os estudos. Isso aí, Edmara. Não vai para esse lado, não. Vai, sai dessa vida. Ajuda aí. Chegou lá e viu que a Edmara foi condenada por roubo, tá bom? O que aconteceu? O promotor que até então estava lá, e por que eu estou falando desse princípio aqui? O promotor que até então estava lá, na hora que saiu a sentença condenatória contra a Edmara, o promotor achou uma pena muito baixa, tá bom? Deu a mínima lá para a Edmara, 4 anos, e o promotor entendia que era 8 anos. O promotor foi e interpôs a apelação e pediu o prazo legal, que é o prazo de 8 dias, para apresentar as razões. Eu vou explicar isso no recurso de apelação, tá bom? Recurso de apelação é assim, saiu a sentença, você pode ir lá e falar assim, tem um interesse recursal, no prazo de 5 dias. Depois, o fórum vai te intimar, a justiça vai te intimar, falando no sentido amplo, né? Para você apresentar as razões do recurso, beleza? Então, o promotor que até então estava não concordou com a sentença contra a Edmara,
apresentou o recurso de apelação, só apresentou a peça de interposição e pediu prazo para apresentar as razões, ok? Só que durante essa questão do fórum intimar novamente o promotor, chegou a Evilene. A Evilene bate o olho do processo, tá bom? Beleza? Lembra da Edmara, lembra que fizeram aula, estudaram juntas, tudo. Só que o que a Evilene, muito técnica, humanista, tá vendo, tudo bem, Edmara. Infelizmente, tudo foi pro mundo da criminalidade, tá aí batendo carteira, né? Cometendo um ciclo 7 aí, beleza? Mas eu, Evilene, entendo que a pena da Edmara tem que ser aquela pena. Olha, porque a Edmara é reprimária. Tem reprimária, bons antecedentes, residência fixa, tudo, beleza? Eu entendo que tem que cometer essa, que merece uma pena, mas 4 anos. Aí eu pergunto, Evilene, como promotora de justiça, ela não pode desistir daquele recurso? Porque olha o que a Edmara leu aqui para nós. Olha lá o que a Edmara leu para nós. Beleza? Olha lá, o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Não poderá desistir. Beleza? Olha a incongruência disso aí. Okay? Então, hoje, a doutrina majoritária está no sentido, e até a jurisprudência vem aceitando também, a possibilidade, sim, do MP desistir do recurso. E Paulo Queiroz, eu não sei se está nesse... Eu acho que não está nesse artigo que eu mandei para vocês, ele fala... Como que ele explica essa questão? Ele fala, ora, se o Ministério Público pode o mais, que é não recorrer, ele também pode o menos, que é desistir do recurso. A maior possibilidade que é recorrer, pode fazer. Agora não pode desistir do recurso, então há uma incongruência muito grande nisso aí. Beleza? Então, cuidado com essa questão aí do princípio da disponibilidade dos recursos. Deixa eu ver. Ok. Eu trouxe essa discussão para você fazer uma reflexão sobre o artigo 576. Ok? E agora, pessoal, o princípio número 7, tá bom? Paciência um pouquinho mais aí, que esse princípio é muito importante. O princípio da non reformatio impejus. O que é o non reformatio impejus? Olha aí. Princípio da non reformatio impejus. Eu coloquei já no roteiro de vocês aí. Significa dizer que a pessoa, o réu, uma vez apresentado um recurso, se ele exclusivamente recorreu, se é um recurso somente apresentado pela defesa, esse recurso não pode prejudicar o recorrente, entendeu? Então, se há um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode prejudicar, por mais que ele considere que, às vezes, a pena deveria ser maior. Vamos pensar que a Edmara, com essa condenação que ela teve de 4 anos, tá bom? Ela recorre, a Edmara recorre, na condição de recorrente aí, né? Ela recorre que ela quer absorção, beleza? Chega lá no tribunal de Coimbra, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o tribunal fala, nossa, mas realmente essa pena tá pequena, tá bom? Eu poderia muito bem aumentar essa pena. Pode o tribunal fazer isso? Não, tá bom? Se não, em razão do princípio da não reformatio impejus, não há possibilidade de reforma para piorar a situação. É a impossibilidade de reformar para piorar. Isso que significa non reformatio impejus. Não pode reformar para piorar se houver recurso exclusivo da defesa. Toma cuidado, obviamente, se o MP pode recorrer, se o MP recorrer, melhor dizendo, aí sim pode revisar aquela situação e piorar a vida do réu e da ré. Certa vez, numa sentença do Tribunal do Júri, uma sentença condenatória, a pessoa... Posso contar rapidinho aqui? Posso contar? Sim ou não? Tem um tempo aí? Érica, tá por aí, Érica? Pode. Posso? Eu deixo. Tá, tranquilo, obrigado. Cadê a Érica? A Érica também fala muito, mas cadê você, Érica? Tá aí, não? Hã? Beleza, Daiane. Obrigado, Daiane, por aceitar aí. Tá bom. Presta atenção no caso aqui. A pessoa foi pro tribunal do júri. Beleza? Tá acompanhando o caso. A acusação, homicídio qualificado, e a qualificadora é recurso que dificultou a defesa da vítima. Homicídio consumado com recurso que dificultou a defesa da vítima. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º
do artigo 121. Obviamente, do artigo 121, tá bom? E o que eu aleguei no tribunal do júri? Eu aleguei uma minorante do parágrafo 1º, que é o chamado, entre aspas, homicídio privilegiado, tá bom? Deve ter, entre aspas, mas não vou explicar o porquê que esse entre aspas é homicídio privilegiado, não. Beleza? Mas é um benefício que tem para a pessoa lá no parágrafo 1º do artigo 121, caso ele cometa o crime após injusta provocação da vítima, tá bom? Sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, tá bom? E eu aleguei justamente isso, que o crime que ele cometeu foi sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, ok? E o jurado, se eu não me engano, 4-2, aceitou essa tese do homicídio, entre aspas, privilegiado. Então, isso aí já é muito bom, porque, apesar de uma condenação, e não tinha tese para absolvição, apesar de uma condenação, a pessoa saiu com a pena, eu achei alta, foi de uma pena de 10 anos, só que, como é um homicídio privilegiado, entre aspas, tá bom? É um homicídio que tira, é uma modalidade de homicídio que tira a hediondez do crime. Então, ao invés de cumprir 2/5, que até então era 2/5, hoje já alterou totalmente, tá bom? Você tá esperta aí, né? Com as alterações que teve no Código, na Lei de Execução Penal sobre a alteração das formas de regime. Tá esperta aí, né, Flávia? São 8 modalidades. Flávia deve já estar com isso aí na ponta da língua. Beleza? São 8 modalidades. Agora é por porcentagem. Tá bom? Se você ainda não viu, dá uma lidinha lá no artigo 116. 116, né, Flávia? 116, né, Flávia? Da LEP? Oi. Então, é o que é o William. Eu tenho uma dúvida em relação a essa mudança aí. Ela é direito material ou é direito processual? Porque eu queria saber se ela é crime retroage ou não. Oi? Quer saber se retroage ou não? Isso. Eu entendo o que vem entendendo nos tribunais que é de direito material, tá bom? Então, ela não pode retroagir. Só vai poder retroagir para beneficiar, ok? Beleza? Tá bom? Então, é de direito material. Justamente uma situação em que a pessoa homicídio, tá bom? Consumado antes da reforma. Hoje, atualmente, a pessoa é um crime hediondo, tá bom? A pessoa, crime hediondo com resultado morte, tem que cumprir 50%. Antes, eram 2/5, que equivale a 40%, tá bom? Então, como o crime foi antes da reforma, mantém os 40% e não o atual 50%. Beleza, William? Tá bom? Então, beleza. Aí a pessoa pegou, voltando ao caso penal lá. A pessoa, então, encaixou, os jurados aceitaram a tese do homicídio privilegiado, beleza? Então, já não deixou de ser crime hediondo, agora tinha que cumprir a questão do crime comum, beleza? No caso, até então, era um sexto, beleza? Aí, só que a pena foi alta, a pena foi de 10 anos. Eu recorri, MP não recorreu. Por que eu falo a questão da não reformácia impede? O MP não recorreu, eu recorri para poder diminuir para 8 anos, beleza? Recorri, fui lá fazer, na época eu podia presencialmente lá para fazer a 112. Obrigado, Flávia. Poderia recorrer, poderia fazer sustentação presencial, fui lá, sustentação, tudo. Aí os desembargadores falaram, olha, inclusive, essa questão aqui do homicídio privilegiado é muito duvidosa mesmo. Para mim, falaram claramente, para mim não houve homicídio privilegiado aqui. Um dos desembargadores falou, né? Não houve homicídio privilegiado. Eu falei, beleza, Vossa Excelência pensando, né? Pode achar o que bem entender, mas Vossa Excelência está vedado pelo princípio da não reformácia impégios, como é recurso exclusivo da defesa, Vossa Excelência não pode fazer nada. Só ouvindo, né? E ele acabou falando isso, olha, como recurso exclusivo da defesa, a gente não pode fazer nada, mas se tivesse recurso do Ministério Público, a gente iria reavaliar se houve ou não um privilégio aqui, tá bom? Mas dei esse exemplo para deixar claro que recurso exclusivo da defesa não pode piorar a situação do réu, tá, João? Porque senão seria uma ofensa à ampla defesa. Ora, se eu tenho a possibilidade de recorrer
E isso é um desdobramento do direito de defesa, o direito à ampla defesa. Ok? Se eu for ter consequência disso, então não é um direito. Hein? Se eu for ter uma consequência, somente eu recorro. Somente eu recorro. E eu vou ter uma consequência desse meu direito, então não é direito. Beleza? Então, se é direito à ampla defesa, eu posso utilizar sem que eu tenha nenhuma consequência negativa dessa utilização desse meu direito. Beleza? Bem interessante também que às vezes, no processo, rapidinho, do ex-presidente Lula, quando houve o julgamento do TRF, a pena dele, se eu não me engano, era de 8 anos, aí aumentou para 11, né? Aí você verificava um monte de comentários, aí ó, os advogados são excelentes, recorrem e a pena acaba aumentando, tá bom? Totalmente errado. Neste caso aí, a defesa recorreu e o Ministério Público também recorreu. Tá bom? Quando a acusação também recorre, aí a pena, obviamente, pode aumentar. Beleza, pessoal? Ok? E vamos lá na questão da non reformatio in pejus direta e a non reformatio in pejus indireta. Qual que é a diferença, pessoal? Primeira coisa, ambas prejudicam o réu, tá bom? As duas situações prejudicam o réu. Só que a direta, você consegue, já na análise do recurso, bater o olho e falar, não, isso aqui já prejudicou, cara. Por exemplo, essa situação que eu relatei aqui. Imagina se eu recurso exclusivo da defesa, eu recorro para o tribunal e o tribunal vai lá. Além de não diminuir a minha pena, aumenta a minha pena. Isso aqui é uma reformatio in pejus direta. Beleza? E como que funciona a reformatio in pejus indireta? Vamos pensar que eu recorro, a pessoa teve uma condenação no tribunal do júri. Vamos tirar um pouquinho do tribunal do júri. Depois vai ter outro exemplo ali. A pessoa, a Edmara, vamos colocar a Edmara, a 157 aí de carteirinha, né, Evelene? A Edmara, a Edmara foi condenada pelo crime de roubo, ela foi condenada por um crime de roubo a uma pena de 5 anos. E ela percebeu que houve uma nulidade absoluta, tá bom? Simplesmente ela não foi ouvida na instrução processual. Na audiência de instrução e julgamento, ela não foi ouvida. Ela recorre para o tribunal e tem como principal tese a anulação do processo todo para que tudo recomece da onde foi realizada a nulidade. Então, da audiência de instrução e julgamento. Ela, então, alega essa questão e o tribunal, o que faz? O tribunal, opa, beleza, a Edmara está correta, a ré Edmara está correta. De fato, a ré não foi ouvida e não teve nenhuma justificativa. O tribunal anula aquela decisão, manda instruir o feito novamente, tá bom? Então vai começar lá de onde parou. Marca-se uma nova audiência de instrução e julgamento para ouvir a Edmara. Beleza? Após a audiência de instrução e julgamento, o que tem, pessoal? Após a IJ, audiência de instrução e julgamento, olha o processo penal na cabeça de vocês, olha a linha imaginária do processo. E alegações finais ou memoriais. Perfeito aí. Tá bom? Tem memoriais e logo vem a sentença. Logo depois vem a sentença. Aí, com a nova sentença, o que acontece? A Edmara é condenada a uma pena de 8 anos. Ora, que sacanagem, Edmara. Você consegue uma nulidade, o tribunal devolve e agora vem uma nova pena de 8 anos. Aqui há a chamada reformatio in pejus indireta, tá bom? Porque indiretamente a pena dela a situação dela ficou pior, tá bom? Por um recurso exclusivo da defesa. Vocês concordam comigo? Ora, tudo bem, o Tribunal de Justiça anulou o processo. Mas aí veio uma nova sentença com a pena maior. Aí não pode. Professor, mas como que fica essa situação? Como fica a situação? O juiz pode condenar, mas ele está limitado à pena que foi imposta anteriormente. Vocês concordam comigo? Vocês não concordam no sentido de que se eu aplicar uma pena maior, a Edmara ela foi prejudicada por um recurso exclusivo que ela apresentou? Sim ou não? Olha, eu apresento um recurso, peço nulidade, o tribunal anula. E depois vem uma sentença colocando uma situação pior. Bom? Então, essa forma que eu passei agora aí é a chamada reformatio in pejus
indireta. Então, basicamente, se você estiver anotando, você vai colocar. É quando o tribunal anula uma decisão e o juiz de primeira instância, ao sentenciar pela segunda vez, né? Pela segunda vez, piora a situação do réu. Ok? Beleza? Joia? Vamos lá. E olha que interessante aqui agora, um momento de reflexão para nós. Como que fica... Polêmico isso aqui. Polêmico isso aqui. Como que fica a questão da reformácia impégios indireta no tribunal do júri? Vamos pensar que a Edmara vai... Homicídio é demais, né, Edmara? Deixa eu ver quem está aqui. Cadê a... Cleison, tá aí, Cleison? Cleison. Cadê o Cleison? Gabriel. Cleison, Gabriel. Cleison e Gabriel. Tá aí, Cleison e Gabriel? Ou já estão assistindo Fina Estampa? Ê, Cleison, hein? Cadê o Cleison? Alguém avisa o Cleison aí que vai ter chamada hoje. Gabriel? Ah, o Gabriel tá aí, Gabriel. Gostei de ver, hein? É você mesmo, né, Gabriel? Gabriel Frazão, você mesmo? Professor, você só pode repetir, por gentileza, o princípio, a questão aqui da direta? Da direta ou da indireta? Da direta. Tá. A direta é quando a reformácia impégios direta é quando o próprio tribunal prejudica diretamente a situação do réu em um recurso exclusivo da defesa. Tô dando um tempo pro Cleison aí, cara. Tá difícil, hein? É quando o tribunal prejudica diretamente a situação do réu em um recurso exclusivo da defesa. Cleison não está aí, né? Beleza, Cleison. A gente aprende com tudo nessa vida mesmo. Palmeiras, professor, certeza. Mas e o Cleison? Aí, ó, Gabriel, Eleusônio. Agora eu vou chamar o Gabriel. Tá entregando aí, hein, Eleusônio? Caramba, hein? Tá bom? Olha essa situação do tribunal do júri aqui. O que vocês acham? Presta atenção aqui. Presta atenção. Tá prestando atenção, né? Beleza? Ô, Cleison. Só a internet está um pouquinho lerda aí, né? Tem uns 10 minutinhos que eu te chamei, mas tá aí, já tá valendo. Tá valendo já. Certeza que abriu. Tá passando jogo, Leossônio, do Palmeiras? Brincadeira, hein? Ainda bem que vocês estão aqui comigo, né? Dá bem. Olha lá, hein? Beleza. Presta atenção nesse exemplo aqui. Cleison e Gabriel. Cleison mata Gabriel. Beleza? Cleison mata Gabriel. O Cleison, ele é acusado por homicídio duplamente qualificado. Motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima. Tá bom? Cleison foi lá e porque o Gabriel é flamenguista, tá bom? Palmeirense, melhor dizendo, porque o Gabriel é palmeirense, foi lá e deu um tiro no Gabriel. Talvez aí seja até uma coisa louvável, né? Mas vamos continuar que é um motivo fútil. Matou o Gabriel, que é palmeirense, e recurso que dificultou a defesa da vida. Não deu chance de se defender, foi lá e deu um tiro na cara do Gabriel. Beleza. Aí, o Cleison vai para o tribunal do júri. O que o Cleison consegue no tribunal do júri? O homicídio simples. O Cleison consegue retirar as duas qualificadoras. Ele vai lá demonstrar, a defesa do Cleison demonstra que realmente matar uma pessoa por ele ser palmeirense não é motivo fútil. Na verdade, é um benefício para a sociedade. A defesa traz essa construção, entendeu? O palmeirense em si não deveria estar vivo. E os jurados? Ali, a defesa fez um trabalho em cima dos jurados, tá bom? Verificou que a maioria dos jurados ali tinham bastante corintiano, alguns santistas, beleza? Então, os júris acolheram a tese da defesa, não é motivo fútil. E também não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, ele vai e recorre, e ele vai ter uma pena, vamos pensar, de 6 anos por homicídio simples. Mas a defesa, inconformada com aquilo, tá bom? Inconformada com aquilo, recorre, falando que houve nulidade, alguma nulidade durante a instrução do processo. Recorre, o Tribunal de Justiça reconhece a nulidade, manda realizar o novo júri. Aí eu questiono aos senhores e às senhoras. Os jurados,
eles estão impossibilitados. Vamos pensar que agora o corpo de jurado é composto por palmeirense. Entendeu? É composto somente por palmeirense. O corpo de jurado está impedido de analisar essa qualificadora? Ou essa qualificadora vai ser analisada? Porque se eu reconhecer uma qualificadora ali, a pena de 6 anos, aí depois eu tenho um homicídio qualificado. Que a pena já vai para 12 anos. Vocês entenderam o exemplo que eu dei, pessoal? Entenderam mesmo ou não? Ou ficou confuso o exemplo? Ficou confuso ou não? Entendeu? Entendeu, né, Cleison? Entendeu? Cleison condenado, homicídio simples, anula o júri. Vem para o novo júri. Os jurados anteriores, o novo corpo de jurado, melhor dizendo, eles vão poder analisar a qualificadora ou não? E aí, pessoal? Alguém quer abrir o áudio aí para poder falar? Poder até pode, mas aí vai se for na mesma ideia da decisão que não for no tribunal, aí não vai poder aumentar acima de... Era 4 anos antes, né? 6. De 6 anos. Ah, tá. Daiane, o Cleison, no primeiro tribunal do júri, ele tinha uma acusação de um homicídio duplamente qualificado, só que ele conseguiu retirar as qualificadoras. Ficou em homicídio simples, pegou umas penas de 6 anos. Mesmo assim, o Cleison, inconformado, em um recurso exclusivo, estava perdido no começo, no final, é isso aí, Andressa. Agora, um recurso exclusivo da defesa, o tribunal anulou, beleza? E mandou realizar um novo júri. Pode o corpo de jurado agora reconhecer essas qualificadoras? E a pena dele pode ser aumentada? Ora, se eu aumentar aquela pena, pessoal, eu vou ter uma reformácia impérios indireta. Beleza? Então, como que vai funcionar? Tudo bem, o tribunal do júri pode até analisar as qualificadoras, porque essa é uma matéria fática. O tribunal do júri não está... o corpo de jurados, que é a soberania dos vereditos, não está subordinado à questão da reformácia impérios. Beleza? Mas o juiz, ao aplicar a pena, ele sim está subordinado à reformácia impérios indireta. Então, que nem Edmara muito bem falou, os jurados podem reconhecer as duas qualificadoras, entender que houve um recurso que dificultou a defesa da vítima e entender que matar palmeirense por esse motivo é um motivo fútil. Então vai ficar um homicídio duplamente qualificado, beleza? Só que o juiz, na hora de aplicar a pena, não pode passar de 6 anos. Entendeu? Já não seria confronto a qual princípio? Qual seria confronto a qual princípio? Não, porque assim, eu defesa, presta atenção, Felipe. Eu defesa, apresentei para anular o júri. Eu apresentei para anular o júri porque teve uma nulidade ali em alguma coisa. Aí eu vou para o próximo júri para tentar a absolvição dele. Vamos pensar que eu tenho tese de legítima defesa. Quer dizer que não pode haver isso. O não reformácia impede significa não pode piorar a situação, não pode prejudicar o réu. Então o princípio é esse, tá bom? Então o princípio é não pode prejudicar o réu. Quando eu falo que houve uma violação, é porque está prejudicando o réu em um recurso exclusivo da defesa. Beleza, Felipe? Ou não? Porque não reformácia impede é um princípio. Não poder prejudicar o réu. Dúvidas? Sim ou não? Agora é a hora. Nenhuma, professor. Nenhuma? Então tá, beleza, então. Vamos lá, então. Professor, vai lá. Eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, ele é condenado... Kevin. Se ele é condenado por homicídio simples e pega uma pena, vamos supor, de 6 anos. Beleza. E aí depois apela e reconhece o homicídio qualificado, que a pena mínima é de 12, no caso. Quem reconhece o homicídio qualificado? O próprio tribunal. No segundo julgamento. Isso. Certo? Que a pena mínima é 12. Isso, exatamente. E ele tinha dado uma pena de 6, porque antes era homicídio simples e poderia, no caso. O que acontece? Isso. Mesmo assim, mantém, mesmo tendo essa previsão mínima de 12,
tem que manter a de 6 anos. Senão, eu tenho violação ao princípio que a gente está analisando. E de qualquer forma, tem que ver, porque se ele foi denunciado por pronunciado por homicídio simples, lá a qualificadora pode até citar, mas mesmo assim não vai. Como, Edmara? É porque, assim, no primeiro julgamento, ele foi pronunciado por homicídio simples. Aí foi para o tribunal Não, anulou. Se volta, daí ele estava falando que aí a outra é de 12, entendeu? Então não tem como, porque inicialmente já era simples. Não, mas ou vai ter que refazer até. Não, mesmo que a pronúncia seja por homicídio duplamente qualificado, com 2 qualificadoras, não tem problema não. A primeira pronúncia, homicídio com 2 qualificadoras, tá bom? A grande questão é que nessa segunda, mesmo que reconheça, Kevin, mesmo que reconheça uma qualificadora, eu não posso aumentar a pena dessa pessoa. Beleza? Ok, Kevin? Beleza, perfeito. Tá bom? Felipe, sinceramente, eu não entendi seu questionamento. Você não quer abrir o áudio aí para explicar? Sim? Você tem um áudio aí, Felipe? O microfone? Ó, essa última parte. Da anulação mediante recurso da defesa do réu. Tá, Felipe, assim, o Cleison foi condenado lá há 6 anos. Eu vou anular, só que ele foi condenado, ele tem uma pena de 6 anos. Beleza? Eu quero anular aquele tribunal do júri porque eu quero a absolvição dele. Tá bom? Eu quero a absolvição dele. Só que eu vou lá, anulo o tribunal do júri e nesse segundo julgamento, além de eu não conseguir a absolvição, tem 2 qualificadoras. A questão de anular o tribunal do júri, talvez seja aqui a sua pergunta, anular o tribunal do júri pelo Tribunal de Justiça não é um prejuízo, porque, além da defesa estar pedindo aquilo, eu tinha tese de absolvição. Então, se eu anular o tribunal do júri, eu posso tentar a absolvição dessa pessoa. Beleza, Felipe? Podemos prosseguir? Vamos lá. Vamos lá. E se tiver alguma dúvida, ficou claro, você pode me enviar um áudio aí depois, tá bom? Para não ficar essa dúvida aí, que às vezes fica uma dúvida martelando na nossa cabeça, você me envia um áudio aí no privado. Ok, pessoal? Falando da não reformácia impérios, e o 8º, penúltimo princípio que a gente vai analisar hoje, princípio da reformácia in melius. O que é reformácia in melius? Isso aqui já é o diferente. Pode ocorrer uma reforma para melhorar a situação do réu. Beleza? Mesmo que seja um recurso exclusivo da acusação. Mesmo que seja recurso exclusivo da acusação. Nessa sentença condenatória da Edmara, ela pegou 5 anos lá pelo roubo. O MP, insatisfeita, a Evilene, insatisfeita com aquela decisão, recorre, tá bom? Defesa satisfeita com a decisão. MP, promotora, Evilene, não satisfeita. Então, a promotora recorre. Aí o tribunal, ao analisar o recurso do Ministério Público, observa que o crime está prescrito. O que pode fazer? Reconhecer em benefício da ré a prescrição, tá bom? Ou, inclusive, diminuir. O MP recorre querendo aumentar e o Tribunal de Justiça fala, não, essa pena aqui, ela está errada. Não deve ser 5 anos, deve ser 4 anos, tá bom? Então, a reformácia in melius significa isso. Reformar para melhorar, pode. Reformar para melhorar, pode. Mesmo que seja recurso exclusivo da acusação. Beleza, pessoal? Ok? Assim, e também alguma matéria que não foi alegada pela defesa, o tribunal pode apreciar. Certa vez apresentei um recurso, a gente aprende com tudo, né? E às vezes passa algumas coisas batidas. Eu apresentei um recurso, crime de roubo em concurso com corrupção de menor de idade. Beleza? Lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza. Então, concurso de crimes aí, eu recorri somente contra o roubo, porque a princípio eu estava satisfeito com o crime da corrupção de menor. Por quê? Foi fixada a pena mínima, não tinham que recorrer da corrupção de menor ali, e havia uma confissão de que realmente
o meu cliente corrompeu um menor de idade, a praticar o crime, foi lá, chamou o menor de idade para praticar o crime, beleza? E como que foi? Não, tinha dado a pena, minto, tinha dado a pena acima do mínimo legal. Então, se eu não me engano, a pena lá é de 1 ano da corrupção de menor, ele deu a pena 1 ano e meio, 2 anos. Aí, contra o roubo, eu recorri para reduzir a pena e a corrupção de menor eu queria baixar para 1 ano. Fui lá no Tribunal de Justiça, recorri no dia da sustentação, fiz a sustentação alegando a questão da pena mínima da corrupção de menor. Aí, na hora que o relator leu, o que o relator bateu o olho e falou? Aí eu vi na prática o princípio da reformatio melius. O reformatio melius. Ele, desembargador, que pesa aí a sustentação oral do nobre causídico, eu estou reconhecendo a prescrição aqui da corrupção de menor. Aí você olha assim, ô excelência, muito obrigado, vossa excelência, aplicando aí o princípio da reformatio melius, mas você fica meio assim, né? Como que você não percebe isso aí? Sacanagem, tem que perceber isso aí, beleza? Então, prescrição é algo que você tem que sempre bater o olho, tem que olhar isso aí. Ok, pessoal? Então, vai lá. Ficou clara a questão do princípio da reformatio melius? E para fechar, pessoal, princípio da dialeticidade. O que significa isso? O recurso ele precisa ser dialético, eu preciso expor as razões do meu recurso para que eu possa possibilitar o contraditório, para que eu, recorrente, possa dialogar com o recorrido e vice-versa, tá bom? Então, eu tenho que expor as razões do meu recurso, por que eu quero alterar aquela decisão, para que a parte recorrida possa contrapor todos aqueles pontos. Isso eu falo que é um dever tanto da defesa como da acusação, tá joia? Isso é extremamente importante. Então, a defesa tem que demonstrar por que eu quero absolvição, por que eu quero diminuir a pena, para que o MP vá lá e fale, não, isso aqui não é caso de absolvição, beleza? Isso aqui é caso de condenação. A mesma coisa também, o MP, quando for recorrente, tem que expor as razões recursais, é dialético, é a conversa, tá bom? Dialeticidade é isso aí, conversa, diálogo, tá bom? Bate-papo entre as pessoas. Então, se você traz isso para o recurso, através da apresentação das razões recursais. Defesa é obrigada a apresentar razões recursais? Sim, defesa é obrigada a apresentar. Defesa técnica é obrigada, tá bom? Por quê? Eu tenho, na apelação dos recursos em gerais, eu vou verificar que a pessoa é intimada da decisão, pessoa ré que eu falo, essa pessoa ela pode falar, quero recorrer. A pessoa fala, quer recorrer. Mas ela não vai ter o conhecimento técnico para apresentar as razões do recurso. Mas você, advogado, defensora pública, é obrigado a apresentar as razões recursais. Caso você não apresente, o que vai acontecer? Bom, o Poder Judiciário pode remeter os autos, determinar a remessa de cópia dos autos para a OAB, para verificar a sua desídia profissional, e nomear um outro profissional, um outro advogado, uma outra advogada, para poder realizar essa defesa, para poder apresentar as razões recursais. Beleza? Então tem que ter essa dialeticidade nos processos. Isso, tá bom? E vem sendo aplicado multa também por abandono do processo. O artigo 265, 266 do CPP. Depois dá uma confirmada aí. Multa por abandono do processo. Beleza? Pessoal, tá bom por hoje essa questão principiológica. Dúvidas aí? Olha o tanto de coisa que a gente trabalhou. 9 princípios. Eu preciso que vocês deem uma analisada nisso aí, no feriado, para a gente voltar a trabalhar a questão dos pressupostos de admissibilidade recursal, tá bom? 9 princípios, falamos do conceito, falamos do porquê de recorrer, características dos recursos em geral, estudem processo penal, teoria geral dos recursos, que é uma matéria importante, beleza? Fechou? Daí amanhã um joinha aí, ó, tá bom? Bonitinha a fotinha que você mandou da criança aí, beleza? Então, no mais é isso. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Boa noite. Bom descanso a vocês. Bom feriado, tá bom? Um abraço a todos e juízo aí no resto da semana, tá joia? Um abraço a todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, sabe onde me encontra aí no particular, tá bom? Beleza? Nossa, Renato, que boa noite, mas sem graça, hein? Um abraço, gente. Até mais. Valeu.